Bom, pessoal, então voltamos à nossa playlist explicando Graça Proença. Então, hoje a nossa aula é focada no conteúdo de História da Arte e é uma continuidade das nossas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, nós havíamos discutido sobre a história da pré-história em relação à arte a partir de um viés generalizador. Agora, neste momento, nós vamos especificar as nossas abordagens. O nosso foco vai ser a pré-história brasileira, a história da pré-história artística brasileira, tudo bem? Se você já vem acompanhando a nossa playlist, se você já acompanha o nosso trabalho, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de curtir o vídeo. Isso é muito importante para que nós possamos continuar espalhando o conhecimento de uma forma gratuita. E como eu sempre falo, não seja egoísta, compartilhe você também o conhecimento, compartilhe este vídeo, compartilhe a nossa aula. Então, vamos ao conteúdo. Se você tem um livro da Graça Proença, não esqueça de acompanhar pelo material. Agora, se você não tem o livro e você quer algo escrito, na descrição do vídeo nós temos um link para o material complementar desta aula. E o que nós temos no material complementar dessa aula? As informações que eu converso com vocês e que eu apresento nas imagens de forma escrita em um PDF muito organizado, muito objetivo e extremamente esquematizado para que possa te auxiliar em seus estudos, beleza? Bom, quando nós trabalhamos arte na pré-história brasileira, é muito importante que nós tenhamos em mente a grande variedade e o grande número de sítios arqueológicos que nós temos no Brasil. Esse mapa que eu trago para vocês apresenta os principais sítios arqueológicos, os sítios arqueológicos onde hoje nós temos pesquisas científicas, nós temos pesquisas acadêmicas, claramente que quando nós analisamos em um contexto geral, alguns com mais pesquisas, alguns com mais investimentos, com mais recursos, outros com menos, mas o grande fator de importância quando vocês observam um mapa como esse é que nós tenhamos em mente que o nosso país, de dimensões continentais, tem uma grande pluralidade de sítios arqueológicos. E a partir desse estudo dos sítios arqueológicos, nós conseguimos definir, pelo menos em síntese, quais são as características da história artística brasileira quando nós discutimos o período da pré-história. Tudo bem? Eu vou apresentar nesse slide, nesta imagem, quais são os lugares com maior incidência de registros rupestres. E aqui nós temos lugares que nós analisaremos nessa aula, mas que eu queria que vocês não esquecessem, porque é onde normalmente os vestibulares, os processos seriados e o Enem, onde normalmente eles trazem imagens, eles trazem obras associadas a esses lugares, correto? Nós temos então como um local de grande incidência que nós analisaremos nessa aula o Parque Nacional da Serra da Capivara, mais aproximadamente quando a gente vai para analisar um local que foi extremamente estudado por várias missões ao longo do século XX e que tem a sua localização no Piauí. Temos também o Parque Nacional Sete Cidades, também no Piauí, Cariri Velho, na Paraíba, Lagoa Santa, em Minas Gerais, Rondonópolis, do Mato Grosso e Peruaçu, em Minas Gerais. Inclusive, comentaremos sobre sítios arqueológicos em Minas Gerais nessa aula. Vocês vão perceber que nessa aula vamos comentar bastante sobre sítios arqueológicos no Piauí e na região de Minas Gerais, beleza? E para que a gente inicie trabalhando todo esse conceito, trabalhando todo esse cenário, trabalhando todo esse contexto, nós chegamos à análise e ao estudo dos vestígios da arte rupestre em Minas Gerais, que, como vocês observaram, nós temos uma grande multiplicidade de sítios arqueológicos e de sítios arqueológicos com grande importância nessa localidade, nesse território regional brasileiro, correto? Esse, em especial, é o sítio que nós temos e que o material da Graça Proença traz, que é o sítio de Lapa da Cerca Grande. Esse sítio arqueológico Lapa da Cerca Grande, localizado no município de Matozinhos, a aproximadamente 50 quilômetros de Belo Horizonte. E foi, não deixem essa informação de lado, tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Sobre o IFAM, nós discutimos, nós comentamos na primeira aula. Então, quando você retorna às nossas aulas anteriores, você vai observar que na primeira aula nós conversamos sobre o IFAM, o que é esse instituto e qual a sua importância quando nós discutimos, quando nós comentamos sobre a arte brasileira tombada enquanto patrimônio e qual a importância histórica que essa ação, que essa atitude tem, correto? Bom, o que nós encontramos nesse local? O que nós encontramos nesse sítio arqueológico de Lapa da Cerca Grande? Primeiro, as pinturas no interior das cavernas, das grutas e dos abrigos, dos homens e das mulheres, dos sujeitos pré-históricos, nós observamos que nós temos figuras tanto zoomorfas, quanto antropomorfas, quanto geométricas. Quando nós falamos zoomorfas, associados a figuras de animais, quando nós falamos antropomorfas, nós estamos falando de figuras associadas ao retrato do ser humano. E quando nós falamos geométricas, em geral, nós estamos falando, neste momento, de algumas pinturas que podem trazer, inclusive, motivos abstratos, formas abstratas mais definidas e mais caracterizadas com essa estrutura geométrica, beleza? Bom, a cor predominante nesses lugares costuma ser o vermelho, o avermelhado, até por conta das condições naturais desses lugares que fizeram com que os homens pré-históricos tivessem mais acesso a pigmentos avermelhados, a pigmentos vermelhos. Mas também observamos tonalidades amarelas, brancas e pretas, correto? No que diz respeito, nesse período, à arte que nós encontramos historicamente em relação ao período pré-histórico no Piauí, nesse local chamado Parque Nacional da Serra da Capivara, também conhecido por muitos como Boqueirão da Pedra Furada, por conta dessa característica geográfica que vocês estão observando, que eu estou assinalando na aula, que eu estou assinalando na tela, que fica no Piauí, na região de São Raimundo Nonato. Bom, o que nós temos em relação às características desse local? Primeiro que uma série de informações que eu vou apresentar para vocês agora a respeito da manifestação artística do homem pré-histórico na localidade do Piauí passou a ser estudada e passou a ser desvendado a partir do final do século XX, sobretudo a partir das décadas de 70, 80 e 90, principalmente, onde uma série de pesquisadores, tanto brasileiros, mas muito também com a iniciativa de pesquisadores estrangeiros, sobretudo franceses, passaram a chegar nesses lugares e passaram a estudar essas regiões e passaram realmente a investigar tudo aquilo que estava presente nessa localidade. E o que nós encontramos de grande importância em relação às informações sobre essa série de pesquisadores que chegam a essa região e começam a coletar essas informações? No ano de 1978, nós tivemos uma missão muito grande, com uma série de recursos, que foi a missão franco-brasileira. Ou seja, nós tivemos uma mescla de pesquisadores europeus franceses, com também a participação, claro, de pesquisadores brasileiros, por isso essa missão franco-brasileira. E a partir dessa missão, como foi falado anteriormente em nossa aula, e a partir de vários estudos que aconteceram nessa localidade a partir da década de 70, é que nós podemos hoje qualificar e estruturar aquilo que nós encontramos nas grutas, aquilo que nós encontramos nas paredes, aquilo que nós encontramos nas cavernas. E o que basicamente nós encontramos quando nós observamos essas pinturas e essas gravações? Nós podemos qualificar em dois grandes grupos. Primeiro, obras com motivos naturalistas. Naturalismo que já discutimos, que já comentamos também em aulas anteriores, sobretudo quando discutimos a arte na pré-história no período paleolítico, tá bom? Quando a gente fala desses motivos naturalistas, é muito daquilo que o artista caçador, ou do que propriamente o artista pré-histórico, ele olha, ele observa e ele busca retratar.
Lembrando sempre que não é algo realista, mas é algo próximo àquilo a qual o artista está visualizando e está retratando, correto? Não confundam com realismo, beleza? Nós não estamos falando de realismo, nós estamos falando de naturalismo. Inclusive, na primeira aula, eu trabalhei isso com vocês, trabalhei esse conceito naturalista, certo? Quando nós estamos diante de obras com motivos naturalistas, o que que nós percebemos? Primeiro, uma grande quantidade de seres humanos retratados, ora isolados, ora em grupos. Mas também não podemos deixar de lado os animais que estavam sendo retratados nestas manifestações. E também notamos obras com motivos geométricos, obras com motivos, inclusive, em determinado grau abstratos, porque a gente não consegue, em determinados casos, e na maioria dos casos, analisar o que propriamente aquele ser humano quis retratar com aquela manifestação. Aqui vocês podem observar obras com motivos naturalistas retratando seres humanos, e nós temos também algumas marcações geométricas como essa a quais nós estamos observando, correto? Inclusive, é bem interessante quando nós estamos analisando São Raimundo Nonato, nós não esquecermos dessa informação que a Graça Proença traz. Com base nos vestígios arqueológicos de São Raimundo Nonato, estudiosos formularam a hipótese da existência de um estilo artístico que nomearam Várzea Grande. Esse estilo tem como características a utilização preferencial da cor vermelha, o predomínio dos motivos naturalistas, a representação de figuras antropomorfas e zoomorfas, com o corpo totalmente preenchido e os membros desenhados com traços, e a abundância de representações animais e humanas de perfil. Nota-se também a frequente presença de cenas em que participam numerosos personagens com temas variados e que expressam grande dinamismo. Então vocês observaram, basicamente, em relação a esse estilo várzea grande, muito daquilo que nós havíamos discutido, sobretudo nas obras com motivos naturalistas. Ou seja, nós temos tanto figuras zoomorfas, então mais voltada ao animal, quanto antropomorfas, mais voltado à forma humana, com, claro, a presença sempre marcante de todo esse dinamismo de grupos em alguns momentos, mas também não deixando de lado as figuras isoladas de seres humanos que esses grupos pré-históricos também retratavam, certo? Não tivemos só vestígios pré-históricos relacionados à arte nas regiões de Minas Gerais e Piauí. Nós também temos vestígios da arte rupestre pré-histórica na região amazônica, correto? Inclusive, esta pintura que vocês estão vendo aqui é uma das pinturas que mais aparecem em relação ao Enem, ao Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, boa parte das informações que nós temos sobre os vestígios rupestres artísticos da região amazônica vem dos trabalhos da Edith Pereira, que inclusive em 2003 publicou estudos sobre a arte rupestre na Amazônia, principalmente no Pará. E olha o que ela fala sobre estes vestígios. Com o intento de alcançar um equilíbrio no conhecimento dos diferentes vestígios deixados pelos grupos pré-históricos, iniciei em 1988 a pesquisa sobre as pinturas e gravuras rupestres na Amazônia brasileira, particularmente aquelas localizadas no estado com maior número de áreas de concentração de figuras rupestres, que era o Pará. E aqui nós observamos um pouquinho do que foi encontrado, tanto em relação a essa figura que eu mostrei para vocês, que aparece com grande incidência no Enem, como também de outras manifestações que nós estamos observando, que nós temos em regiões de análise ali no território amazônico, analisando sempre que nós podemos notar tanto também figuras antropomorfas, zoomorfas e, claro, também figuras com motivos geométricos. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo um documentário sobre Edith Pereira e sobre o seu trabalho desenvolvido nessas regiões, sobretudo nas regiões paraenses, beleza? Bom, sobre arte rupestre brasileira no período pré-histórico, é isso que a Graça Proença fala, sempre lembrando que o nosso ideal nessa playlist é comentar o livro da Graça Proença.
Nós não estamos aqui interessados em esgotarmos todos os assuntos trazendo uma discussão bibliográfica. Não, nosso intuito é explicar Graça Proença, beleza? Se você gostou da aula, não esquece de se inscrever em nosso canal, não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de espalhar o conhecimento, beleza? Grande abraço e até mais.